Sueli, por favor, tira a ventilação ali, que eu já estou tremendo. Já tirei, já tem. Jesus, a misericórdia. Eu achava que esse ano eu não iria pregar, né? Eu estava assim falando todo mundo que me perguntava, não, esse ano eu não vou pregar, não. Esse ano eu vou ficar ali só ouvindo, só recebendo a bênção. E eu muito feliz, falei para várias pessoas, esse ano eu não prego, esse ano eu só vou ouvir. E eu estava feliz com isso. Mas no primeiro domingo, depois da pregação, o que meu líder veio e me disse? Você vai pregar, é mesmo eu. Você vai encerrar, eu. Tá. E é de noite, eu. Misericórdia, Jesus. O Senhor tem dessas surpresas pra gente e o líder também colabora, né? Mas vamos lá. Não tem como a gente não temer a responsabilidade, que é transmitir aquilo que o Senhor quer que seja transmitido para a igreja dele. Não tem como a gente não temer isso. A palavra do Senhor é pura e ela deve ser transmitida da forma que Ele quer, da maneira que Ele deseja que seja transmitida. E eu gostaria de falar sobre o tema. Eu não vou fugir do tema. E por favor, deixe aí esse versículo mesmo, que é João 17:14, que diz: Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos do mundo, né? E estudando sobre essa passagem de João, sobre o que retrata essa passagem, essa é uma oração de Jesus pelos seus discípulos. E ele transmite isso nos versículos que vão se seguindo. E eu gostaria de começar dizendo a vocês que durante a jornada de Jesus aqui na Terra, Ele nunca se comportou da maneira que a sociedade, que a cultura da época esperava. Ele não se comportava como a cultura esperava dele, como as pessoas, a sociedade que ele estava inserida esperava dele. Ele cumpriu a vontade de seu Pai. Ele foi e é quem ele era destinado a ser, o Salvador da humanidade. Quando ele estava finalizando o seu ministério terreno, ele fez essa oração pelos seus discípulos, que é esse versículo aí que eu já fiz menção. Ele orou pelos seus discípulos, seus seguidores, e declarava isso sobre eles. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: como você tem andado? E eu não estou falando se você está caminhando, se você está correndo, se você está fazendo atividade física, porque eu não estou. Misericórdia, o meu está gritando. Eu não estou falando disso. Eu estou perguntando a respeito da sua trajetória com Deus, sobre aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para fazer. Nós sabemos que a palavra discípulo quer dizer seguidor. E aí é uma palavra do latim que tem são duas partes, que é dicere, que é do latim, quer dizer aprender, e capere, que é pegar, agarrar-se intelectualmente. Ou seja, não basta apenas a gente ouvir, não basta a gente apenas ter aquele, eu sei, é a Bíblia. Ele está instruindo para que nós tenhamos conhecimento. Jesus quer que nós tenhamos conhecimento a respeito dele, conhecimento a respeito da palavra dele. Não basta apenas eu estar aqui e vir falar palavras vazias para vocês. Eu não posso estar aqui sem estar debaixo da obediência. Eu não posso estar aqui se eu não receber do Senhor algo que eu possa transmitir para vocês. Porque de mim mesmo eu não tenho nada para falar. Se olhar para mim, eu não consigo falar absolutamente nada. Nós estamos aqui, quando você vê um jovem cantando, um jovem orando, um jovem cantando, e jovem, como diz o nosso pastor, de 0 a 99 anos, é pura graça de Deus, aquele favor imerecido. E para começar, eu gostaria de mencionar Romanos 12:2, que fala assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Que fala
E não vos conformeis com este século, em versões que diz mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite é que você precisa ser transformado pela palavra através do conhecimento. E para você ter conhecimento, você vai ter que se aproximar. E você vai ter que ler a Bíblia. E você vai ter que dedicar um tempo. E você vai ter que estar debaixo da obediência. Nós sabemos que Deus escolheu o povo de Israel lá desde o Antigo Testamento. E a história da Bíblia é construída através da história que é contada sobre o povo de Israel. E Gênesis, e começa a história ali. Mas tem um momento que o povo vai parar na terra do Egito. E por conta da desobediência, eles passam 40 anos no deserto, vagando de lugar de acampamento em acampamento, porque eles desobedeceram a palavra do Senhor. Era uma trajetória que era de dias, 40 dias, se eu não me engano. E eles passaram 40 anos no deserto. Então, desobedecer é quebrar princípio. Mas a desobediência é colocar outra coisa, outra pessoa no lugar do amor de Deus, no lugar de Deus. O povo de Israel desobedeceu e sofreu as consequências disso. Eles demoraram mais tempo de alcançar a promessa que Deus tinha para eles. Eles demoraram mais tempo para alcançar daquilo que o Senhor já tinha falado para eles. Eles foram atrás de outros deuses. Eles criaram outros deuses para si. Deuteronômio 28, a partir do versículo 2, fala sobre as bênçãos da obediência. E continuando em João 14, do versículo 15, 23, ele também vai falar sobre o amor de Deus e a obediência. Para os irmãos guardarem e lerem em casa. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. O mundo jaz no maligno, a corrupção em toda parte, a maldade, a falta de amor. Por favor, 1 João 5, no versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho que ele dá a respeito do seu Filho. Continue, por favor. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não crê, dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê nos testemunhos que Deus dá acerca do seu Filho. Nós precisamos lembrar da nossa pátria. Nós precisamos lembrar que nós somos estrangeiros em terra estranha. O nosso padrão é outro. E eu não estou dizendo para você não trabalhar e conquistar as coisas aqui da terra. Eu não estou dizendo para que você não corra atrás de ter um bom trabalho. Eu não estou dizendo para que você não corra atrás de estudar, de alcançar as coisas que você pode alcançar através do estudo e do trabalho. Eu não estou dizendo isso para você. Estude, trabalhe, conquiste. Mas além disso, o mais importante é que existe mais. Existe vida e existe plenitude em Deus. E a gente só pode viver isso debaixo da obediência, debaixo do testemunho, debaixo da palavra que o Senhor nos concede. Viveremos de acordo com a palavra de Deus, porque isso que quer dizer aquela oração. Quando ele diz, deles a tua palavra, fala de uma adoração permanente. Temos que viver pela palavra. O espírito do mundo é governado por Satanás, o príncipe das trevas. Por isso há tanta aversão, há tanta má vontade contra o Senhor. É o que diz João 17, do 15 ao 18, que foi até o que o pastor mencionou pela manhã. E por isso que há tanta animosidade. E aí ele diz assim, não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os
pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Você é enviado para pregar a palavra do Senhor. O que começou em Jesus continua conosco. O que começou em Jesus não para nele. A igreja está aí há mais de 2000 anos. A palavra do Senhor está sendo pregada. A palavra está sendo manifestada. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui sobre essa terra. Mas para que nós alcancemos a salvação, para que nós alcancemos aquilo que o Senhor nos prometeu, nós temos que viver de forma íntegra. E nós precisamos anunciar o Evangelho. A oração de Jesus tem continuidade nos versículos seguintes. E ele fala assim, ele pede por proteção. Afirma que nós não pertencemos ao mundo, como ele também não pertencia ao mundo. Ele fala da eternidade para nós. Esses versículos falam de eternidade. Eternidade que Jesus nos prometeu. E ele reafirma o nosso chamado, a grande comissão. Você precisa ir. Você precisa anunciar o Evangelho até que todos conheçam. Mas aí você pode estar se perguntando, por que eu fui chamado? Por que eu estou aqui neste mundo? Por que eu estou aqui nessa igreja? O que eu estou fazendo aqui? João 17, 18, como eu já mencionei, fala: da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus nos enviou para pregar a palavra, cumprir o ID e anunciar os evangelhos, as novas, as boas novas, as boas notícias de Deus ao mundo, como diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A palavra é poder de Deus para nós que cremos. Além de perguntar para que fomos chamados, eu já respondi que é para anunciar a palavra a todos, as boas novas, a salvação de Cristo. Nós precisamos saber quem nós somos, quem somos. E se tem um tema que eu gosto de falar aqui na igreja é sobre identidade. É uma mensagem que eu já carrego de algum tempinho e sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto de falar sobre identidade. Mas eu gostaria de lembrá-los. Vocês são imagem e semelhança do nosso Criador. E aplicando a esta palavra, significa que nós temos que seguir os passos de Cristo. Nós precisamos seguir os passos de Cristo. Nós precisamos ser verdadeiros imitadores dele. Nós recebemos a graça, a misericórdia dele. Nós recebemos a palavra dele. Nós precisamos imitá-lo. Ele anunciou a palavra, nós também precisamos anunciar. E se ele sofreu, nós também passaremos por dificuldades, por sofrimentos. Hoje durante a nossa conversa nesse mês, a gente sempre ouviu de algum testemunho, de alguma palavra. Eu passei por tal situação. Esse mês foi um mês de aperto, gente. Foi um mês de aperto. Se eu chamar cada jovem aqui, eu tenho certeza que vai ter uma história para contar a respeito do que aconteceu na sua casa, na sua família, com os seus. Eu tenho certeza disso. Mas Deus é quem dá graça, misericórdia e nos ajuda a permanecer. E por que nós não devemos buscar o reconhecimento humano? Se nós não somos daqui, que serviria, que validade isso teria para nós? Para a nossa vida com o nosso Pai. Precisamos andar com Jesus. E o único reconhecimento que precisamos é aquele que os céus nos concede. Você é filho de Deus. Amém. Você é filho de Deus. Você nasceu para cumprir a vontade dele. E você precisa assumir a sua verdadeira identidade. Filho, imagem e semelhança de Cristo, discípulos, trabalhadores incansáveis. Trabalhadores incansáveis. Nosso descanso não é aqui. Eu sei que tem dias que a gente queria ficar no nosso quarto e só chorar. E só se derramar na presença do Senhor. Eu sou melancólica, né, gente? Então, eu sou melancólica que não chora na frente dos outros. Então, eu preciso ir para minha casa,
por Jesus lá até acabar. Mas nós precisamos assumir a nossa identidade. Então, toda vez que eu assumo a minha identidade, eu não serei reconhecido por aqueles que não reconhecem a Cristo. Se alguém não reconhece a Cristo, ele não reconhece a nossa identidade como cristão. Então sempre seremos questionáveis. Sempre seremos diferentões. Sempre seremos loucos. Tem um amigo meu do trabalho que ele não é cristão e ele sempre vira para mim e diz assim: você não é normal não. Você não é normal. Só um momento. E esse amigo meu diz assim: você não é normal não. Isso não sou não. Sou cristão, acredito em Deus. E aquilo que você tem como princípio, para mim, é totalmente diferente. E eu não faço questão de ser normal. Nós não devemos fazer questão de ser normais. Eu faço questão de falar da palavra para ele. Eu faço questão de dizer que Jesus é o único Senhor. Eu faço questão de dizer que Jesus um dia vai voltar para buscar a igreja. Amém. Eu faço questão de mostrar para ele que quando ele está em dificuldade, eu não vou dar capinha nas costas dele quando ele estiver errado, mas eu vou dizer: eu vou orar para você, por você, para que você tenha pleno conhecimento da palavra de Deus. Amém. E é para isso que nós fomos chamados. O sentido da nossa vida é Cristo e tudo aponta para Ele, para a sua existência, para a sua glória. E devemos testificar, devemos testemunhar. Eu comecei a fazer uma pergunta, perguntando o quê? E nós, como estamos andando? Eu quero lembrar que somos criados para a eternidade, mas para alcançarmos, temos que viver de acordo com a palavra. Tem uma música de Rodolfo Abrantes que praticamente foi o tema da mensagem, porque enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, orando a Deus, pedindo graça, eu ouvi essa canção. E ela diz assim: de malas prontas. E ele tem um trecho da música que diz assim: sejam os meus dias de malas prontas. Mas eu não estou falando para você daquela mala de rodinhas que está acima do seu guarda-roupa lá, juntando poeira, esperando a próxima viagem. Eu não estou falando de provisões para uma viagem. Eu não estou falando de roupa, de sapato, de um creme de cabelo. Não estou falando de nada disso. A música continua e diz assim: contando as horas para a tua volta. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas temos certeza: Jesus voltará. Jesus vai buscar a sua igreja. Amém. E para isso nós temos que estar preparados. E não são essas provisões que eu estava falando, roupas, sapatos, cremes, como se você fosse viajar. Não são essas provisões. Você tem que estar revestido, como diz Efésios 6. Você tem que estar revestido da palavra. Você tem que estar firme na palavra, constante na palavra. Você lembra da história das virgens que aguardavam a chegada do noivo? E elas tinham o quê? Azeite na reserva. Elas estavam preparadas. Como jovens que somos, e eu volto a dizer, de 0 a 99 anos, devemos viver de acordo com a palavra. Como nós já ouvimos aqui, nós não podemos viver como pródigos, esbanjadores, gastadores, sem propósito de vida. Nós não devemos viver longe da casa do nosso Pai. Nós não temos capacidade de viver. Nós nos perdemos fácil. Nós somos criados para sermos filhos amados e cuidados por Deus. E para isso é necessário que nós estejamos dentro do abismo, dentro da casa dele. Nós não seremos aceitos pelo mundo, porque nós não somos desse mundo. Seremos odiados, seremos questionados. Nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor. E se Jesus voltasse agora? Você poderia dizer: terei a chance de me arrepender? Não foi isso que nós ouvimos aqui? Teremos a chance de nos arrepender no último momento? E eu vou morar com você, Jesus? Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós devemos estar preparados. Nós
Nós não podemos viver longe dos preceitos do Senhor de livre consciência. Ele nos deixou livre-arbítrio, mas Ele não pode ser enganado por nossas falsas intenções. Nós também ouvimos aqui uma pergunta, ficou aqui no meu coração martelando essa semana. O que tem te influenciado? Quais são as pessoas que influenciam você? Você tem sido influenciado pela palavra? Você tem sido influenciado por aquilo que o Senhor tem bradado no seu coração? Porque às vezes o Senhor não está sussurrando não, o Senhor está bradando no seu coração as verdades, aquilo que Ele quer que você faça. Você é convicto? Ou você vacila em meio às dificuldades? Ou quando alguém te confronta como um cristão, você, ai meu Deus, agora o que eu faço? Como a gente ouviu aqui, o lugar de influência na vida do cristão pertence a Cristo e a sua palavra. Nós devemos viver de acordo com isso. Nós devemos viver de acordo com o que o Senhor quer de nós. Há apenas um caminho para a salvação, mas por muitos caminhos se pode chegar à perdição, uma alma pode se perder. Toda vez que deixamos de ouvir a voz de Deus, toda vez que agimos fora de acordo com seus desígnios, deixamos ser influenciados por outras coisas. Você precisa se olhar, se olhe no espelho, olhe para você, olhe com cuidado. Você precisa ser alimentado pela palavra. Se imagine como uma árvore. A gente ouviu isso aqui recentemente. Se imagine como uma árvore. Como é que estão suas raízes? Suas raízes estão nutridas pela palavra? Suas raízes estão bem cuidadas? Você tem deixado que a palavra cuide? A palavra venha trazer nutrição para suas raízes? Nós precisamos estar alimentados da palavra. Nós precisamos viver de acordo com a palavra. Não adianta parecer estar bem e estar com as suas raízes fracas. No primeiro vento, na primeira dificuldade, na primeira luta, vai tudo abaixo, vai tudo à ruína, porque as suas raízes não estão nutridas. Nós precisamos ser fortalecidos pela palavra. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que Jesus quer para nós. Não existe outro caminho. Não existe outro lugar. E eu não estou falando de lugar como a igreja. Eu estou falando da presença do Senhor. De estar vivendo de acordo com o que Ele quer. Hoje, pela manhã, nós ouvimos assim, uma coisa que ficou gravada no meu coração, que diz assim: o que seguimos revela muito de quem nós somos. E o pastor disse que nós precisamos correr e correr ao encontro. Correr de tudo aquilo, fugir de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Fugir daquilo que nos tira da presença dEle. Mas correr ao encontro da palavra. Correr ao encontro de ter uma vida de oração. De correr ao encontro de ter uma vida que segue a justiça. Uma vida de fé em Deus. Uma vida que segue ao Senhor. Eu quero lembrá-los que nós não somos aqui e devemos viver para Deus, para a sua glória. Devemos caminhar como peregrinos em terra estranha. Devemos nos lembrar para que nosso Deus nos chamou para testificar, para testemunhar. Nós precisamos viver de acordo com o que o Senhor nos chamou para ser. Amém. Nós não podemos nos deixar nos abalar pelas dificuldades, pelas lutas. Eu sempre falo com os irmãos, toda vez que eu venho pregar aqui, acontece alguma coisa, acontece um reboliço na minha vida. Estou vendo como minha voz está. E desde segunda-feira eu estou assim, tem dia que eu consigo falar, tem dia que eu não consigo falar. Mas, glória a Deus, aconteceram várias coisas. E doença na minha casa, na minha família. E a gente fica, as coisas vêm para que tire a nossa estrutura, tire a nossa firmeza. E as notícias vêm ao nosso encontro e a gente fica, meu Deus, e aí o que eu vou fazer? Eu me lembro que nós temos o porquê de estarmos aqui. Assim como Jesus passou por dificuldades, passou por lutas, mas Ele continuou o seu ministério. Quando Jesus estava concluindo a sua missão aqui, a missão terrena, estou me referindo, seu ministério aqui na terra, Ele chamou os discípulos para orar e eles se viram em grande agonia e
E às vezes nós precisamos ser despertados. Por mais que nós estamos passando dificuldade, por mais que nós estamos num mundo difícil, num mundo tenebroso, um mundo que nos assombra, nos assusta, nos causa medo, terror, eu preciso lembrar você que você não é daqui. A nossa pátria é o céu e é para lá que nós vamos. Amém. E para alcançarmos o céu, nós devemos viver uma vida que agrade ao nosso Deus. Nós não seremos reconhecidos pelo mundo, pois os nossos padrões são diferentes dos dele. A nossa conduta sempre causará estranheza para eles. Eu gostaria de ler uma canção para vocês que fala sobre um presente para o futuro. E o nosso presente determina o nosso futuro. A forma como nós estamos vivendo o nosso presente determina o nosso futuro. E nós precisamos viver de acordo com a palavra do Senhor. Nós precisamos viver de acordo com o chamado do Senhor para nossas vidas. Não há uma outra maneira de viver. E essa canção começa dizendo, eu vejo essa canção como uma oração. E diz assim: dá-me ouvidos para ouvir, dá-me olhos para ver, um coração para sentir, teu espírito que me chama. E ele fala assim que eu bem que tentei ficar igual, sonhando com o sol em plena luz do dia, e dormindo quando a vida acontecia. Mas eu ouvi o som dos teus passos, e de repente acordei em teus braços. Eu vi no mundo onde eu estou, do qual eu já não sou. Teu amor deseja vir. Ele repousa sobre mim e permanece. No frio das trevas me aquece. Me faz no dia mal vencer. Minha arma é saber que o Verbo se encarnou, se fez humano, sendo divino, veio a nós e nos chamou para ser como Ele é. Nós somos chamados para ser como o Senhor é. Nós precisamos viver de acordo com a palavra dEle. O nosso presente determina o nosso futuro. E para alcançarmos a promessa de Deus para a nossa vida, a salvação concedida através do sacrifício de Jesus na cruz, é necessário vivermos de acordo com o chamado dEle. Que a verdade nos aproxime, nos lembre quem nós somos. A palavra dEle é a verdade. A Bíblia não contém a verdade, a palavra é a verdade. É a verdade de Deus transmitida aos homens. E eu quero concluir dizendo que se você tem caminhado, peregrinado no deserto do mundo, está na hora de voltar para a casa de seu Pai. A porta está aberta, o banquete está preparado, haverá festa na casa e o Pai te chama. Devemos viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Devemos buscar aquilo que o Senhor tem para nós com veemência, com sede, com fome, com vontade. Não adianta estarmos aqui e fazermos as coisas de qualquer jeito. Nosso coração está totalmente voltado, centrado para a vontade dEle. Não adianta eu vir aqui falar e falar da boca para fora. A obra do Senhor começa de dentro para fora, do nosso coração, para que seja transmitido a outras pessoas. Mas aquilo que nós transmitimos não vem de nós, vem dEle. Vem dEle, porque é para Ele que nós estamos aqui. Amém. O Senhor nos chama para viver uma vida plena com Ele. O Senhor nos chama para viver a liberdade que há nele. E eu gostaria de concluir e dizer para você: só há um caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus. E nós precisamos reconhecê-lo em nossa vida. Nós precisamos vê-lo em todas as nossas atitudes, nas nossas falas, no nosso caminhar. Nós precisamos caminhar de acordo com o que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu não vou dizer para você que para não sermos aqui, a nossa vida vai ser fácil, porque não vai. A nossa vida não será fácil. Passaremos por lutas, por agruras, por dificuldades. Muitas vezes estaremos aqui chorando. Muitas vezes estaremos aqui com dor. Muitas vezes a nossa casa, os nossos estarão enfermos, mas nós ainda estaremos aqui. E nós ainda proclamaremos a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra que liberta os corações, a palavra que transporta
transforma os corações. Então, não tenha medo, viva de acordo com o que o Senhor tem para você. Não fuja do chamado do Senhor para a sua vida. Você não é daqui, você não deve se comportar como as pessoas que estão daqui. Você foi chamado para viver no céu com Deus. Você foi chamado para viver plenitude de vida. E só há como viver plenitude de vida através do Senhor, através da palavra dEle, reconhecendo Ele nos seus caminhos. Deus, a igreja está aqui, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor. Ó Senhor, seja o centro dos nossos corações. Que a Tua palavra, a verdade, Senhor, que o Senhor transmitiu ao nosso coração, transmitiu aos homens, Senhor, guie a nossa vida, Senhor. Que nós não tenhamos viver uma vida que não Te louva, que não Te agrada. Seja o centro, Jesus. Entregamos tudo a Ti. Nós Te agradecemos, porque por mais que tenhamos passado por dificuldades, por lutas, por agruras, o Senhor nos permitiu estar aqui e alcançar, Senhor. Ó Deus, cuida dos nossos, Pai. Derrama cura sobre os nossos, Pai. Ó Pai, cuida dos nossos corações, onde muitas vezes o nosso emocional tem tentado nos derrubar, Pai. Onde a ansiedade quer nos tirar da Tua presença, Pai. Eu Te peço que o Senhor nos lembre que nós não somos aqui. Coloca, Senhor, um desejo, um anseio pela eternidade, Senhor. Que nós venhamos anunciar a Tua palavra, que o Senhor venha, Pai. Que nós venhamos ser comprometidos. Que nós venhamos ser firmes, constantes, abundantes na Tua casa, Senhor, na Tua presença, Pai. Nós não queremos viver uma vida, Senhor, que o Senhor não esteja conosco, uma vida que não Te agrade, Pai. Então nós Te oramos, entregamos tudo em Tuas mãos, porque o Senhor é bom e o Senhor está sempre conosco. Amém. Eu agradeço a oportunidade nessa noite, que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês. Como diz o meu pastor, eu gostaria de fazer uma menção honrosa aos meus amigos que compareceram aqui hoje, Manuela e Danilo. Danilo é meu irmão de outra mãe, Manuela é minha cunhada. Então eu gostaria de agradecer a Deus porque eles estão aqui hoje. Então estou muito feliz. Que Deus abençoe a vida de vocês. Minha sobrinha também está aí, gente, né? Está na classe da ciência. Mas que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus derrame graça e misericórdia e nos faça compreender a Sua santa palavra. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.